Muito boa tarde, hoje é quinta-feira, 16 de abril e no Band Cidade nós vamos mostrar um levantamento que começa hoje em São José dos Campos e vai ajudar a identificar o contágio pelo coronavírus entre os moradores da cidade. Mais um grupo prioritário pode se vacinar contra a gripe, é a segunda fase da campanha de imunização. E a polícia estourou um laboratório de refino de drogas em Caçapava, não para mesmo com quarentena. Em Jacareí, uma ação para motivar os empresários durante a pandemia. Esses são os nossos destaques. E olha, a gente começa com São José dos Campos, que iniciou hoje uma pesquisa para mapear o grau de contaminação da Covid-19. O objetivo é fazer um levantamento do número de pessoas que contraíram coronavírus e assim traçar novas estratégias no município. Dentro do veículo, uma das equipes segue para o trabalho de campo. Entrevistador e enfermeira com equipamentos de segurança visitam casas aleatórias da cidade. Cada morador é submetido ao teste rápido, que fica pronto em 10 minutos. Enquanto aguarda o resultado, responde a um questionário com perguntas relacionadas ao coronavírus. Nesta casa, os resultados deram negativo, mas o teste confirmou que ninguém aqui tem anticorpos produzidos contra a Covid-19. Para o Alexandre, que se preocupa com ele e com a família, já que a mulher faz parte do grupo de risco, saber que ninguém está infectado é um alívio, mas a prevenção deve permanecer. É bom porque a gente sabe que a gente está se protegendo. Porque minha esposa tem mais de 60 anos, é cardíaca, fez uma cirurgia de risco, então para ela seria, se contaminasse, ia ser grave para ela. No total, 600 testes como este serão aplicados por 6 equipes divididas em 10 setores pela cidade. Para dar uma representatividade estatística do todo da nossa cidade. Essa é a finalidade que a gente está tendo, para a gente tentar identificar, porque a gente hoje só faz o teste, que vai para o Adolfo Lutz, de pacientes que precisaram internar ou são profissionais de saúde. E está demorando bastante para esse resultado retornar. Esse levantamento, que está sendo feito nas casas dos moradores de São José dos Campos, vai servir como uma das ferramentas para traçar estratégias para a flexibilização ou não do isolamento social, que termina no dia 22 desse mês. Com esse teste, que é um teste rápido, a gente consegue fazer uma amostragem da cidade como um todo, de quem teve contato com o vírus e desenvolveu o anticorpo. E aí a gente consegue mapear a cidade para traçar as nossas políticas de prevenção, de informação, baseado tanto na pesquisa quanto nos nossos números gerais que a gente vem apresentando diariamente. Os testes também irão servir para isolar os pacientes assintomáticos que disseminam o coronavírus na região. Nós não estamos procurando o doente, nós estamos querendo ver quem tem anticorpo contra o Covid. Mas se identificar alguma coisa, já tomam as medidas de isolamento necessárias. E caso venha positivo, é sinal que ele teve contato e já está imune, pelo menos por um período, ele está imune à doença. Se ele tiver sintoma, ele tem que manter o isolamento até 14 dias, do início dos sintomas, e a partir daí ele passa a ser uma barreira para a propagação do vírus. O levantamento ficará pronto na próxima semana. E para ajudar a cidade a definir as estratégias, é preciso da colaboração dos moradores. Acho que fazer esse teste vai ser importante, para a gente saber como vai ser a ação, como que a gente vai agir. Não é? As pessoas, se você souber que tem pessoas que estão contaminadas, você vai tomar um outro tipo de atitude. E olha, em média, o índice de isolamento nas principais cidades da região tem sido de 50% da população. São dados de terça-feira do Sistema de Monitoramento do Governo do Estado. Aliás, o governador João Dória está dando uma entrevista coletiva como todas as tardes neste momento e falou que a nossa região, a região metropolitana, tem cidades entre as 20 que mais conseguiram o isolamento social. Entre as principais estão Pindamonhangaba, que atingiu o melhor isolamento na última terça-feira, 55% da população. São José dos Campos ficou com 51% e Taubaté com 50%. No Vale Histórico, Guaratinguetá registrou 53% de isolamento. E Cruzeiro, olha aí, no Vale Histórico, 61%.
No litoral, o índice de isolamento social está um pouco maior. São Sebastião consegue 66% e Ubatuba 64%. Caraguatatuba ficou abaixo dos 60%, foi registrado um índice de 57%. Lembrando que o objetivo é que todas as cidades do estado tenham 70%. E a Prefeitura de Campos do Jordão recebeu nesta quarta-feira o resultado do exame que descartou uma morte por Covid-19. Era um idoso de 73 anos que morreu no dia 1º de abril. A cidade segue com apenas um caso confirmado de coronavírus. Em toda a região metropolitana, são 176 casos confirmados. A quantidade de mortes também se mantém, são 12. Só que sobem o número de mortes suspeitas. Já são 49 em toda a região e a gente tem um mapa aqui por cidade para você de casa acompanhar a evolução do coronavírus na região. Tá aí, ó. Maior número de mortes está em São José dos Campos confirmadas, 3. 2 em São Sebastião. Tem uma em Santa Branca e uma em Taubaté. As mortes suspeitas são 18 em São José, que tem o maior número de casos, 108. Taubaté tem 14 casos confirmados. A gente tem ainda aqui, ó, 2 mortes confirmadas pela Covid-19 em Caraguatatuba, uma em Jacareí e uma em Pindamonhangaba. A gente tem aí casos confirmados, Caraguatatuba com 12, Jacareí com 8, Caçapava com 6, Pindamonhangaba vem com 5. E a gente tem ainda Cruzeiro com 2 casos confirmados e uma morte suspeita. Há casos confirmados também em Ilhabela, em Tremembé e em Campos do Jordão. Em Aparecida, apenas uma morte suspeita. E começa hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. Desta vez, são os caminhoneiros, os doentes crônicos, os detentos e os funcionários do sistema prisional que estão como público alvo. Vamos saber detalhes ao vivo da vacinação da influenza. A Sandra Riva está ao vivo conosco em Caçapava. A gente já viu a tenda ali, ó, o pessoal está vacinando. Sandra, boa tarde para você. Como é que está esse esquema que a Prefeitura montou agora, já que se inicia a segunda fase da vacinação contra a influenza? Boa tarde para você também, viu, Nicoline? Para todo mundo que acompanha a gente aí no Band Cidade Primeira Edição, a gente está acompanhando, portanto, aqui a vacinação em Caçapava. Como você mesmo disse, atrás de mim tem os profissionais da saúde que estão aplicando a vacina aqui na Avenida Coronel Alcântara, né? Justamente nas pessoas que chegam de carro. É aquela vacinação drive-thru. Então, como é que está acontecendo aqui? Olha, são pelo menos 5 postos de vacinação fixos, né? Onde o pessoal pode ir. Tem 2 postos novos que fica na MF Zélia de Castro Marques e também na EMEI Olímpio Alves dos Santos, essa novidade aqui da vacinação dessa segunda etapa de Caçapava. Além disso, tem esse drive-thru que a gente está acompanhando, está bem tranquilo. Mas para a gente conversar um pouquinho sobre essa etapa da vacinação, com a gente está a enfermeira da unidade de estratégia da família, que é a Solange da Silva Mota. Solange, boa tarde para você. Explica para a gente como é que está funcionando a vacinação aqui nesse ponto onde a gente está, né? Onde você é responsável. A gente está observando, por exemplo, que os profissionais pedem as receitas, né? Porque nessa etapa também contempla os doentes crônicos. Explica pra gente quem pode receber e de que maneira, né? Vamos lá. Boa tarde. Hoje abriu para os pacientes crônicos. Então, assim, a partir de 6 anos de idade, está fazendo nesses pacientes crônicos que tem bronquite, asma, pressão alta, diabetes. Então, se tiver a receita atualizada, é só apresentar a receita aqui para a gente faz a vacina. Ou uma cartinha de indicação médica para tomar a vacina. Agora tem também os profissionais de serviços essenciais que foram antecipados para serem atendidos, como é o caso dos motoristas. Como é que eles comprovam aí que exercem essa função, hein? Então, os motoristas de van, os motoristas de ônibus, né, de coletivo, é só trazer pra gente ou a carteira de trabalho, um olerite, comprovar que é motorista ou cobrador, que a gente também está fazendo a vacina. Tá bom, Solange, obrigada pelas suas informações. Olha só, então, segunda etapa de vacinação, aqui está o drive-thru, o pessoal está recebendo a vacinação dentro dos carros e deve permanecer aí pelo menos até às 5 horas da tarde. No total, viu, Nicoline, Caçapava recebeu do Ministério da Saúde 7.000 doses da vacina contra H1N1 dessa vez, viu?
se vacinando a população. Obrigado, Sandra, pelas informações. Em Caraguatatuba, a segunda fase da campanha de vacinação não começou porque não tem vacina. A informação foi divulgada pela Prefeitura, que atribui o atraso à distribuição realizada pelo governo de São Paulo. A Prefeitura de Caraguatatuba estima que pelo menos 18 mil pessoas sofram com doenças crônicas e estariam nesse grupo da segunda fase. Em nota, o governo do estado informou que a região está abastecida e que também receberá ainda esta semana mais doses da vacina, que não há falta de estoque. A redistribuição será feita pelo Ministério da Saúde, que está em constante diálogo com o governo de São Paulo. Vamos mudar um pouco de assunto para falar de uma projeção de imagens belíssima que aconteceu na fachada de um prédio no Jardim Aquários, em São José dos Campos, no início da noite de ontem. Dá só uma olhada. Foi devido à união de produtores de audiovisual, produtores de eventos e também empresários. Além das mensagens de conscientização sobre o novo coronavírus, as projeções também trouxeram mensagens de motivação e fé e agradecimento aos profissionais que estão na linha de frente durante a pandemia. A ideia é repetir essa iniciativa em outras cidades da região. Belíssimo, então de parabéns. Vamos agora com imagens ao vivo de São José dos Campos, quinta-feira, de céu encoberto em toda a região. As máximas hoje à tarde chegam a 27 graus à noite, tá friozinho, mínima de 18. Vamos para o rápido intervalo? 12h51, a gente volta já já com mais notícias para toda a região metropolitana. Até já.